Muitos fascistas clericais adoram divulgar visões atribuídas a místicos católicos como o Padre Pio de Pietrelcina e Edvige Carbone, que relatam que Benito Mussolini foi salvo, para assim defenderem o fascismo. Bem, antes de mais nada, devemos lembrar que o Papa Bento XIV ensina, abre aspas, mesmo que muitas destas revelações tenham sido aprovadas, não podemos e não devemos dar-lhes o assentimento de fé divina, mas apenas o da fé humana, de acordo com os ditames da prudência, sempre que esses ditames nos permita decidir que valem a pena de piedosa credibilidade. Fecha aspas. De acordo com a visão de Edvige Carbone, a alma de Mussolini veio do purgatório para lhe pedir oração para poder alcançar a salvação, relatando que se arrependeu no último momento de sua vida. Já a visão do Padre Pio de Pietrelcina é apenas relatada pela neta de Mussolini, portanto, não estamos tratando de uma fonte muito confiável. As amantes de Mussolini como Margherita Sarfatti e Clara Petacci relatam que ele lhes contou que fez um pacto com o diabo em troca de poder. O jornalista Roberto Festorazzi, que escreveu uma biografia sobre Sarfatti, relata um episódio bastante curioso, contado pela própria Sarfatti, sobre a confiança de Mussolini em seu pacto com o diabo. Sarfatti recorda que Mussolini lhe contou numa noite de novembro de 1926, abre aspas. Era por volta da meia-noite e todos em casa dormiam profundamente. De repente, a veneziana e a janela que haviam sido cuidadosamente fechadas se abriram, houve um estrondo de trovão e um cavalheiro vestido de preto apareceu sorrindo e se curvando diante de mim. Conheço você, Mussolini, disse ele. Meu nome é Satanás e eu vim para ver e ajudar você. Todos os presentes do mundo estão prontos para você se você pedir. Fiquei chocado e, no entanto, no fundo do meu coração, eu sabia que isso se tornaria realidade. Mas eu não disse nada a ele. O que você quer, me diga, riquezas? Não, eu respondi. Não quero dinheiro. Poder, gritei, e saltando de pé repeti com todas as minhas forças, poder. 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 Fecha aspas. Festorazzi comenta que Sarfatti, anos depois, não sabia qualificar essa narrativa de Mussolini. Mussolini também contou sobre o seu pacto com o diabo para Petacci, conforme ela relata, abre aspas. Minha alma pertence ao diabo. Era uma noite em Tom Meso, eu estava doente e estava no quarto. De repente a janela se abriu e de repente, com um clarão, um homem alto, comprido, magro, de fraque, com os pés bifurcados. Benito, você me reconhece? Sim, eu disse a ele, você é o diabo. Bem, você tem 5 minutos para refletir, para escolher. Você quer glória, amor ou poder? Fecha aspas. Depois de uma breve reflexão, o relato de Petacci sobre essa confidência de Mussolini continua, afirmando que ele escolheu o poder, concordando, mesmo aterrorizado, a entregar sua alma pro diabo. De acordo com o dogma extra ecclesiam nulla salus da Igreja Católica, somente católicos podem ser salvos. Mussolini na sua última entrevista pro jornalista Gian Gaetano Cabela em 20 de abril de 1945 lhe respondeu, abre aspas. Um jovem surgirá. Um puro. Um líder que inevitavelmente terá de agitar as ideias do fascismo. Colaboração e não luta de classes, carta del lavoro e socialismo, propriedade sagrada até que se torne um insulto à pobreza, cuidado e proteção dos trabalhadores, especialmente dos idosos e deficientes, cuidado e proteção de mães e crianças. Fecha aspas. Mussolini no seu testamento político, assinado por ele em 22 de abril, escreveu, abre aspas. O trabalhador que cumpre seu dever social sem outra esperança que não seja um pedaço de pão e a saúde de sua família, repete todos os dias um ato de heroísmo. Os trabalhadores são infinitamente superiores a todos os falsos profetas que afirmam representá-los. É por isso que fui e sou socialista. A alegação de inconsistência é infundada. Minha conduta sempre foi correta no sentido de olhar a substância das coisas e não a forma. Eu me adaptei socialisticamente à realidade. À medida que a evolução da sociedade refutou muitas das profecias de Marx, o verdadeiro socialismo recuou do possível para o provável. O único socialismo que pode ser implementado socialisticamente é o corporativismo, ponto de confluência, de equilíbrio e de justiça de interesses em relação ao interesse coletivo.
Quando se escreve que somos a guarda branca da burguesia, afirma-se a mais desavergonhada das mentiras. Tenho defendido, e afirmo com plena consciência, o progresso dos trabalhadores. Entre as principais causas do colapso do fascismo, coloco a luta surda e implacável de certos grupos industriais e financeiros, que em seu louco egoísmo temiam e odiavam o fascismo como o pior inimigo de seus interesses desumanos. Devo dizer, por razões de justiça, que o capital italiano, o legítimo, que se sustenta na capacidade de seus negócios, sempre compreendeu as necessidades sociais, mesmo quando teve que esticar o pescoço para lidar com os novos acordos trabalhistas. As pessoas humildes do trabalho sempre me amaram e ainda me amam. Fecha aspas. Na noite de 22 de abril, Mussolini entregou pro jornalista Carlo Silvestri uma declaração pro Comitê Executivo do Partido Socialista Italiano da Unidade Proletária, na qual se propunha que o Partido Socialista Italiano da Unidade Proletária, junto com o Partido da Ação e em acordo com o Partido Comunista Italiano, assumisse o poder na República Social Italiana. Nessa carta que Mussolini entregou para Silvestri se lia, abre aspas. Como a sucessão está aberta em consequência da invasão anglo-americana, Mussolini deseja entregar a República Social aos republicanos e não aos monarquistas, a socialização e todo o resto aos socialistas e não aos burgueses. Fecha aspas. Essa mensagem será recebida por Sandro Pertini e Riccardo Lombardi, que irão destruí-la. Pertini era do Partido Socialista Italiano da Unidade Proletária, já Lombardi era do Partido da Ação. O Papa Pio XI na encíclica 40º ano ensina, abre aspas. Católico e socialista são termos antitéticos. E se o socialismo, como todos os erros, tem em si algo de verdade, o que certamente nunca o negaram os sumos pontífices, se apoia, entretanto, numa doutrina sobre a sociedade humana, doutrina que lhe é própria, que destoa do verdadeiro cristianismo. Socialismo religioso, socialismo cristão, são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Fecha aspas. Em 17 de março, o padre Giusto Pansino havia se oferecido para atender à confissão de Mussolini, mas Mussolini recusou-se confessar com o padre Pansino, abre aspas. Vamos esperar, padre, há tempo, há tempo. Fecha aspas. Essa foi a última vez que Mussolini se encontrou com o padre Pansino. Mussolini na sua entrevista para Gian Gaetano Cabela defendeu as liberdades de consciência, expressão e imprensa, abre aspas. Liberdade de pensamento, expressão e escrita regulada por limites. A moralidade, antes de tudo, tem seus direitos. Liberdade de pensamento, expressão e imprensa? Sim, desde que regulamentada e moderada por limites justos e claramente estabelecidos. Fecha aspas. Mussolini nessa sua entrevista também defendeu a liberdade de culto, abre aspas. Toda religião é muito livre para se propagar, fomos os primeiros, os únicos, a restaurar o brilho, o decoro, a liberdade e a autoridade da Igreja Católica. Fecha aspas. O Papa Pio VI no breve Code Aliquantulum condenou essas liberdades, abre aspas. A finalidade da Constituição decretada pela Assembleia é aniquilar a religião católica, e com ela a obediência devida aos reis. Como resultado se estabelece como direito do homem na sociedade esta liberdade absoluta que não só lhe assegura o direito de não ser perturbado quanto às suas opiniões religiosas, como também a licença de pensar, de dizer, de escrever e inclusive imprimir impunemente tudo o que possa sugerir a imaginação mais desordenada. Direito monstruoso que parece à Assembleia ser o resultado da igualdade e liberdade naturais entre os homens, esta igualdade e esta liberdade desenfreada que parece afogar a razão, o dom mais precioso que a natureza fez ao homem e o único que o distingue dos animais. Fecha aspas. Por fim, Mussolini na entrevista acusou a Igreja de se aliar com os comunistas, judeus e maçons contra o fascismo, abre aspas. Estamos testemunhando este espetáculo, a própria Igreja aliada aos seus mais ferrenhos inimigos. A Igreja Católica não quer outra força em Roma. A Igreja prefere adversários fracos a amigos fortes. Ter um adversário para lutar que, em última análise, não pode assustá-la e que lhe permite ter argumentos para reavivar a sua fé é, sem dúvida, uma vantagem. Diplomacia qualificada e refinada. Mas às vezes é um grande mal ser superinteligente. Com a queda do fascismo,
a Igreja Católica ver-se-ia confrontada com inimigos de todos os tipos, velhos e novos inimigos. E ela teria cooperado para derrubar um de seus verdadeiros e sinceros defensores. Fecha aspas. Mussolini, na tarde de 25 de abril, se reuniu com os partigiani no palácio da Arquidiocese de Milão para negociarem como a República Social Italiana se renderia. Pertini e Lombardi, que eram membros de partidos socialistas, participaram dessa reunião. Mussolini foi censurado pelo cardeal Alfredo Ildefonso Schuster pelo apoio dado pela República Social Italiana ao cisma do jornal La Crociata Italica do padre Tullio Calcagno. Mussolini então fingiu não saber de nada e condenou esses fatos, mas ele estava mentindo, porque ele havia recebido o padre Calcagno com um grupo de padres do La Crociata Italica em Gargnano, em 17 de março de 1944, para elogiá-los. Abre aspas. Quero dizer-lhe antes de tudo que sou um leitor assíduo do seu jornal e o considero muito bem feito. Acredito que não é apenas apropriado, mas necessário e responde às necessidades do momento. Acompanho de perto o trabalho que empreendestes com nobreza e seriedade nas intervenções, com fé e entusiasmo e com aquela vivacidade polêmica que não exclui objetividade e serenidade. Fecha aspas. Mussolini também foi informado disso por uma carta do padre Domenico Boccacci, que era do La Crociata Italica, de 14 de dezembro, onde ele lhe escreve, abre aspas. Excelência! Viva a sua pessoa, viva a República! Este é o meu desejo. Espero uma vitória do eixo. Sou um pobre padre que foi ameaçado de morte por bandidos totalmente armados que saquearam tudo de mim por causa de minhas ideias fascistas. Fugi da minha paróquia e durante a viagem descobri que a maioria do clero está contra você e a República. Será difícil fazê-los mudar de ideia. Eles ouvem continuamente a rádio inglesa e só acreditam nela. Acredito que Deus dará a vitória ao eixo. Agora, a política do Vaticano é contrária à do eixo. Portanto, assim que o estrangeiro sair, mande atrás dele o Papa, os cardeais da Cúria e os outros. Fundar uma Igreja Nacional desta forma, Igreja Livre na República Livre. Estabelecer um primaz para a Itália republicana que regule as questões entre a Igreja e a República para que tal dissidência entre a Igreja e o Estado nunca mais ocorra. Obrigar os ministros da religião a prestarem um juramento de lealdade tanto à Igreja como ao Estado, mas dirão, mandar embora o Papa iniciará outra guerra. Para evitar isto, o Papa deve ser convidado a sair até que a República esteja resolvida. E então tenho certeza que ninguém vai se mexer, porque eles têm muito medo de armas e os que não lutam agora são covardes, pessoas que não devem ser temidas de forma alguma. Fecha aspas. Essa carta foi publicada por Calcagno num artigo seu no La Crociata Italica. Mas Mussolini tentou jogar toda a culpa disso em Roberto Farinati, definindo o cisma do La Crociata Italica como abre aspas. A última canalice de Farinati. Fecha aspas. Mussolini foi exortado pelo cardeal Schuster a fazer as pazes com Deus e seus semelhantes, mas ele rejeitou a admoestação, já que saiu da reunião sem concluir a negociação, mentindo que voltaria daqui uma hora, mas retornou para a prefeitura de Milão e de lá fugiu para Como. Após sair do Palácio Episcopal de Milão, Mussolini reclamou, abre aspas. Sabe o que o cardeal me disse? Para me arrepender dos meus pecados. Fecha aspas. De acordo com Aldo Lampredi, que participou da execução de Mussolini em 28 de abril, suas últimas palavras foram, abre aspas. Atire no meu peito. Fecha aspas. Ora, se Mussolini era católico, por que ele morreu com tamanha soberba? Esse gesto condiz com um católico convertido e arrependido? Ainda mais na hora de sua morte? Sua viúva Rachele Guidi afirmou que Mussolini permaneceu irreligioso até os últimos anos de sua vida. São Paulo de Tarso na sua primeira epístola para os Coríntios ensina, abre aspas. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino dos céus. Fecha aspas. Em 25 de abril de 1945, Mussolini junto com Petacci, sua amante, tentou fugir de Milão para Como, mas foi capturado pelos partigiani das Brigadas Garibaldi, que interceptou a coluna de veículos alemães onde Mussolini viajava.
Em 28 de abril, Mussolini e Petacci foram fuzilados pelos partigiani.